a nossa proposta, encerrando na noite de hoje, a última porção desse capítulo, e vamos estar meditando nesta noite nos 3 últimos versos de João, capítulo 17. Foram 4 semanas, e eu creio que, de alguma forma, Deus falou ao seu coração. Eu não olho mais para João 17 como eu olhava antes, já li várias vezes, e depois dessa... Obrigado, João. Depois de meditar um pouco mais profundamente, é impossível a gente olhar para esta oração de forma igual. Alguém já disse que pregaria João 17 por toda a sua vida, porque em João 17 tem tudo aquilo que o crente precisa. Em João 17 tem tudo aquilo que é necessário para a nossa vida aqui neste mundo e também nos fala sobre a vida eterna. Como é prazeroso ouvir Jesus falar com o Pai e Jesus falar com o Pai acerca de nós. Como é prazeroso. Temos meditado nesse tema, não temas, Jesus orou por você. E hoje nós estaremos aí, como eu disse, vendo o verso 24, 25 e 26. Abra sua Bíblia, creio que ela já deva estar aberta. Vamos ler então o texto. Verso 24 do capítulo 17. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela verdade da tua palavra. Captura o nosso coração nesta noite. Vai de encontro, Pai, com o meu irmão, minha irmã, que está ali na sua casa, na sua residência. Ó Deus, aonde ele estiver para ouvir a tua palavra, seja com estes que também aqui estão, que, ó Pai, possamos sair desta noite, mais uma vez edificados pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela encanta o nosso coração, ela traz vida à nossa vida, ela nos desperta para realidades, ó Deus, que são magníficas, que são altas, são sublimes, e o Senhor compartilha conosco da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. A grande ideia para esta porção vai aparecer aí na sua tela. A eternidade é uma realidade garantida por Jesus, assim como o conhecimento e o amor de Deus estão presentes em nossas vidas. Isso é magnífico, pensar no final da sua oração sobre a eternidade. Jesus termina de forma maestral a sua oração. E ele compartilha conosco sobre esta realidade da eternidade. E nós vamos ver 2 pontos nessa noite. O primeiro, Jesus deseja que estejamos com ele e vejamos a sua glória. É o primeiro ponto que nós vamos enfatizar hoje. E o segundo é, Jesus nos faz conhecer o Deus Trino e desfrutar seu amor continuamente. Então, fique atento para aquilo que Deus vai estar falando com você nesta noite. Eu quero lançar uma pergunta para você, e foi até uma pergunta feita na EBD Online, é uma das perguntas. Deus responde às nossas orações, ou Deus responde todas as nossas orações? É a pergunta que eu queria fazer a você. Será que Deus responde todas as nossas orações? Eu sei que você, por experiência própria, você vai dizer logo de cara um não. Você imagina você pedir a Deus, Deus me dê, não sei, aquele carro que vale 300 mil reais. Deus vai te atender nisso? Deus não vai te atender num pedido absurdo como esse. Mas você também poderia pedir a Deus, Deus, tira a minha vida.
É um outro pedido absurdo. Será que Deus vai atender? É muito interessante pensar nisso, porque realmente Deus não atende todas as nossas orações, embora Ele nos ouça em todas elas. Em todas elas. Deus está atento ao clamor do seu povo. A Bíblia nos ensina isso categoricamente. Mas existe um padrão, existe alguns critérios para que Deus atenda as nossas orações. E eu separei 2 textos, um foi falado na EBD Online e um outro também que se encontra em 1 João 5,14. E diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E João 15:7, eu li 1 João 5,14, agora João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Qual é o critério? O critério é orarmos, é pedirmos aquilo que esteja dentro do plano e do propósito do Senhor. E para isso, o texto é muito claro, dizendo, olha, o primeiro que eu li, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos atender. E o segundo, falando na mesma linha, né, se as palavras dele estiverem em nós, não é? Nós poderemos pedir o que quiser, porque será realmente feito, porque as palavras de Deus em nós vai nos orientar a pedir aquilo que Ele quer que peçamos. Isso é muito importante compreendermos. Porque todas as vezes que a gente questiona, né, para que Deus faça, realize, atenda todas as nossas orações, na verdade a gente está querendo assumir o controle da nossa vida. E graças a Deus Ele não permite com que isso aconteça. E é muito interessante pensar nisso, porque o fato de Deus não atender todas as nossas orações não significa que Ele virou as costas para nós. Não significa que Ele nos abandonou, ou algo parecido a isso. Mas, na verdade, nós temos um grande privilégio quando não somos atendidos em tudo, porque desfrutamos do cuidado paternal de um Deus que tem planos e propósitos melhores do que os nossos. Melhores do que os nossos. Porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Só existe uma pessoa que viveu entre nós, que está vivo, que pediu e orou, e foi atendido 100% naquilo que ele pediu e orou. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele estava com o Pai, elaborando todos os planos e propósitos para as nossas vidas. Jesus conhecia, Jesus conhece a vontade do Pai perfeitamente. Perfeitamente. E a pergunta é, será que Jesus vai ser atendido na sua oração? Jesus está orando ao Pai. Será que o Pai vai responder à oração do Filho? A resposta é óbvia também. É claro que sim. Jesus será respondido em sua oração. Aí você pode questionar, mas aquela oração do verso 15, quando Jesus fala ali, não é? De que ele não nos tira do mundo, mas Ele nos guarda do maligno. Aqui é uma prova viva e cabal de que Jesus poderia nos tirar do mundo, mas Ele não o fez. Por quê? Porque não era plano de Deus nos tirar deste mundo. Não era plano de Deus. Por isso que nós vamos ver de que Jesus deseja que estejamos com Ele e vejamos a sua glória. A sua glória. Jesus não apenas cumpre o seu sacrifício na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele vai além, ele nos proporciona um vínculo afetivo firmado em aliança. Ele nos proporciona um vínculo afetivo porque nós temos experimentado de um relacionamento vivo com Ele. Vivo com Ele. Firmado em aliança porque Deus desde o início, desde antes de nascermos, Ele já tinha esse plano e propósito conosco por aliança. E Ele vem ao longo da história se mostrando ao povo, fazendo aliança com alguns,
para estender esse plano dele redentivo, que chegasse até Cristo e não ficou só ali, mas ele estabelece um relacionamento eterno para comigo e para com você. Jesus está aqui prestes a morrer, não podemos esquecer disso. Ele está prestes a ir para a cruz, para passar pelo sofrimento de morte de cruz, uma morte horrível, terrível, horrenda. E a sua última oração demonstra o seu amor por nós. Percebam, queridos, que Jesus, o carinho de Jesus, a preocupação de Jesus pelos que o Pai havia lhe dado. A gente percebeu ao longo dessa caminhada que estivemos aqui, o verso 11, 13, o verso 15, todos eles falando sobre esse cuidado de Cristo por nós. Ele, no verso 11, por exemplo, não estarei mais no mundo, ele falando com o Pai, mas eles estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, porque me deste. Perceba que preocupação tão grandiosa esse desse Cristo, desse Senhor santo, puro, que veio ao mundo para se relacionar conosco, para morrer por nós, mas ele se relaciona de forma afetiva com os seus filhos, com os seus irmãos menores, que somos nós. O verso 13, mas agora eu vou para ti, de novo ele dizendo, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Jesus quer que tenhamos a alegria que ele promove. O verso 15, eu não rogo que os tires do mundo, como eu falei anteriormente, mas guarde-os do maligno, guarde-os do mal, o cuidado de Jesus, pedindo ao Pai que os seus filhos sejam guardados neste mundo caído, neste mundo em trevas. E amados, uma vez então nós agarrados por essa graça de Jesus, nós nunca mais seremos privados de um convívio eterno com Ele. Preste atenção nisso, quando Jesus salva você, quando Ele chama você para Ele, Ele está dizendo, você nunca mais sairá da minha presença. Você nunca mais será desgarrado, você nunca mais será alguém sem pastor. Você sempre terá um pastor sobre a sua vida. Sempre. E essa verdade, querido e querida, independe do quanto você pense nisso ou que você possa trabalhar para que isso aconteça, porque, na verdade, nunca dependeu de você. Nunca dependeu de nós. É direito dele nos ter perto de si, porque ele pagou o preço com o seu sangue para que isso aconteça. Jesus deseja, pede ao Pai e fala ao Pai no verso 24, Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo. É desejo de Jesus. É desejo dele, ele quer que isso aconteça. Isso vai acontecer porque Jesus vai cumprir com aquilo que ele pediu. E dentro desse grupo, chamado povo de Deus, nós somos o povo de Deus, porque a gente tem falado aqui que Jesus, o sacrifício dele, não engloba toda a humanidade, mas aqueles que o Pai o deu. E ele deixa claro novamente aqui, porque ele vai dizer isso, aqueles que me deste, esses eu desejo que estejam comigo onde eu estiver. E dentro desse grupo do povo de Deus, desses que vão estar com Cristo, porque foram, de alguma forma, alcançados por essa graça, foram separados para isso, existe esse grupo que alguns desejam mais ardentemente essa eternidade do que outros. O povo de Deus tem essa multiforme, essa multiforme maneira de pensar. Não é? Tem alguns que estão mais atentos para uma vida com Cristo na eternidade, tem outros que nem tanto, não é? E a gente tem esses dois grupos, e às vezes vivemos num misto de sentimentos, e você deve passar por isso, vez por outra, e ora nós queremos estar com Cristo, ora nós queremos ficar um pouco mais aqui nesta vida, viver aqui e tudo mais. E esse sentimento vem sobre os nossos corações, sobre os nossos pensamentos e sentimentos. E é bom viver aqui, sobretudo, nessa perspectiva de um cuidado paternal de um Deus que não abandona os seus filhos.
É prazeroso, mesmo no meio do sofrimento, saber de que existe um Cristo que alivia o meu fardo, torna mais leve a minha vida aqui neste mundo. É bom viver aqui. É bom viver aqui. Mas é interessante pensar de que na porção anterior nós vimos, na semana passada, sobre a missão, a nossa missão aqui no mundo. E Cristo nos tira do mundo, ou tira o mundo de dentro de nós para nos enviar ao mundo. E Paulo ensina isso em Filipenses 1:23, e ele fala do desejo de estar neste mundo, que ele precisa estar para ele completar a obra de Cristo enquanto ele está aqui. Essa deve ser a nossa mentalidade. Agora, não é errado querer estar aqui para cuidar da sua família, ou algum outro sentimento que você possa ter, mas todos os sentimentos precisam estar submetidos ao desejo maior de viver para Cristo, firmado em sua obra e não em nossas vontades e prazeres. Paulo vai dizer: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. E Jesus fala: o meu desejo. E aqui o texto significa, essa expressão significa: estou decidido, determinado a passar toda a eternidade ao lado do meu povo, escolhido, comprado, resgatado. É o desejo dele. Pensar então, amados, nessa eternidade com Cristo, é a única esperança que o crente precisa alimentar no seu coração. Por isso que não adianta as coisas desse mundo, por mais prazerosas que sejam, por mais significantes que sejam, não vão suprir. A única coisa que você precisa é ter esperança em Jesus. Em Jesus. Precisamos lembrar que a sua oração, a oração de Jesus, ele deixa claro que nós não somos do mundo, como ele também não é. O verso 14, verso 16, fala isso. Isso significa que esperamos, desejamos e almejamos estar com Cristo. O que alegra o nosso coração, o que traz esperança ao nosso coração, é saber de que nós vamos para um lugar aonde Cristo prepara para que estejamos com Ele, para viver uma realidade espiritual plena, completa, sem nenhum tipo de interferência humana, mas num ápice, né, de glória, que nós vamos ver daqui a pouco, num relacionamento vivo, eterno, prazeroso, que não se compara com nada daquilo que a gente experimenta aqui neste mundo. Nada. Não teria lógica, então, Jesus desejar estar conosco e nós não desejarmos estar com Ele. Por isso que o texto enfatiza essa questão, essa distinção entre aqueles que estão no mundo e aqueles que não. Porque os que estão no mundo e não querem saber de Deus, ou não foram vivificados para isso, eles não vivem essa realidade, eles não esperam esse retorno de Jesus. Eles não aguardam uma esperança viva como nós aguardamos. Por isso que é comum o mundo se desesperar. Por isso que é comum as pessoas no mundo arrancar os seus cabelos quando passam por algumas dificuldades, porque eles não têm esperança futura, de uma graça futura, de uma graça que está por vir, embora já veio. Embora já veio. E Jesus falou isso muito claro: olha, o mundo vai odiar vocês por conta disso, porque a palavra vai entrar no coração de vocês vão viver essa esperança, e o mundo vai odiar porque o mundo não conhece Deus, o mundo não quer saber de Deus. Isso é fato. Talvez tenha alguém me ouvindo nessa noite, e isso pode causar em você uma estranheza, mas se você realmente não se curvar integralmente diante desse Cristo que morreu e ressuscitou, você também não vai ter essa esperança. Não vai ter. Isso foi possível porque Cristo manifestou o nome de Deus a nós.
Ele nos fez conhecido, Deus, Ele nos fez conhecer a Deus, nós fomos capturados pela verdade, a ponto de abandonarmos tudo para obedecermos a sua palavra. O verso 6 fala exatamente isso. Quando nós, amados, temos essa esperança no coração, vivendo para, a glória de Deus, vivendo com o coração almejando esse retorno de Cristo, de estar onde Ele desejou para que estivéssemos com Ele. E isso encanta o nosso coração de tal forma que a gente não quer viver mais para nós. Pense na sua experiência de conversão. Quando Cristo se revelou a mim, tudo o restante se tornou insignificante mediante aquele que deu a sua própria vida a meu favor, para poder perdoar os meus pecados e também me fazer viver eternamente com Ele. Isso precisa encantar o meu coração todos os dias e o seu coração todos os dias. Neste momento que nós somos alcançados e revelados, e a revelação do nome de Deus, e Deus se revelou a nós através de Cristo, a eternidade foi implantada nos nossos corações. E a nossa única resposta ao desejo de Cristo de estar conosco é imediatamente correspondida. E é isso que gera esperança no coração do crente. É saber que a nossa expectativa vai ser realmente a mesma que o próprio Cristo orando por nós aqui. Por isso que a gente precisa aprender a passar pelas lutas dessa vida com esta convicção. Tudo aqui é passageiro. A fome vai acabar, amados. O desemprego vai ter fim. A pandemia não existirá. Isso não nos faz alheios a todas essas coisas, mas vai lhe ajudar a não entrar no mesmo desespero que aqueles que não conhecem a Deus entram. E Deus então vai usar a sua vida para você ser aquele que vai levar esperança a outras pessoas. Deus está nesse tempo falando com você. Nutra esperança em mim. Pare de esperar pelo mundo, pelas coisas do mundo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Ouça a minha voz todos os dias. Espere por mim, porque você é um canal de Deus. É o meu canal aqui nesta terra para espalhar essa esperança a todos os outros, porque você está em missão. Eu acho muito interessante o texto que Paulo escreve aos Coríntios, 1 aos Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar melhorias vindas do governo. Nós não podemos esperar melhorias vinda de onde quer que você espere, do seu trabalho, da sua família. Não vai acontecer. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Em Jesus. Sabe por quê? Porque nós, queridos, eles estão aí planejando elaborar essa vacina, não é? Que é um nome difícil, já diminuíram o nome dela para ficar mais fácil de falar. Eu não vou nem ousar a falar porque eu vou errar, mas estão tentando, não é? Mas nós conhecemos a vacina que o mundo precisa, amém? Nós conhecemos a vacina para a doença que se chama pecado. Jesus Cristo é a esperança da glória. Jesus Cristo é a esperança da glória. Ele é que vai satisfazer o nosso coração quando nós olhamos para a nossa realidade na perspectiva de Deus e não na nossa, na perspectiva da espera pela era vindoura e não por esta era atual. Nós não podemos se perder nisso. Nós precisamos ter essa convicção da eternidade junta com Cristo, da mesma forma que nós temos a convicção do passado. Se existe algo que é concreto, que é imutável, é o passado. O que aconteceu ontem, ninguém pode mudar mais. E é uma realidade que já aconteceu.
A nossa convicção da eternidade precisa ser na mesma perspectiva. Algo concreto vai acontecer. É real. E Jesus está aguardando o tempo certo para voltar. E ele nos ensina aqui qual é o propósito dessa união com ele. Jesus nos quer junto de si para nos mostrar a sua glória. A sua glória. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória. Para que vejam a minha glória. Aí eu lembrei de Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esperança da glória. Por falar em glória, nós gostamos de glória. Sim ou não? Nós gostamos de glória. Nós gostamos de ver o pôr do sol. É glorioso ver o pôr do sol. Esses dias a lua estava cheia e saí no portão, né, e acho que levar o lixo, fazer alguma coisa assim, já quase escurecendo, já escuro, e a Ana Clara veio atrás de mim, as crianças não podem ouvir ou abrir o portão, porque já querem invadir, sair, é como se estivessem confinados e liberdade, né? Liberdade. E aí a Ana Clara olhou para a lua, papai, que lua linda. Não é? É uma glória manifestada aos nossos olhos, não é? Os nossos olhos. O pôr do sol também é lindo. É muito interessante ver isso. Nós ficamos encantados com tudo isso. Quando nós fazemos uma viagem, não é? Nós ficamos ali, sabe, quase que sem fôlego, com a paisagem que nossos olhos vão se deparando. E você fica abismado. E você perde o fôlego realmente. Nós encontramos encanto no dia a dia também, quando vemos um filme, e um filme que nos faz, sabe, pensar a vida, toca o nosso coração. Alguns choram, né? Tem gente que chora até com aquele filme do Shrek, né? Toca o coração, e a gente fica ali, sabe, capturados por aquela mensagem. E a gente fica, puxa, que momento glorioso. Eu passaria aqui 2, 3, 4 horas vendo esse filme, porque está encantando o meu coração. Está encantando o meu coração. Nós sentimos emoção de várias formas. Quando nós conquistamos a nossa casa. Quando eu terminei a minha casa depois de longos 5 anos. Longos 5 anos, não aguentava mais. E aí quando eu pintei a última parede e quando a gente mudou, não tinha nada, não tinha sofá, não tinha nada, eu deitei no chão e fiquei, sabe, extasiado, porque eu estava na minha casa. A minha casa. Isso é algo que gera no nosso coração glória. Glória. A gente sente essa glória quando aquele dia da nossa formatura e você, sabe, rala para poder se formar. E você luta, e você tem que trabalhar de dia, às vezes estudar à noite, e você, às vezes, online também tem que se sacrificar, e se passam 4 anos, você chega na sua formatura e você fala, meu Deus, como isso aqui é glorioso, valeu a pena cada noite sem dormir, cada noite, é um filho perdido que volta, são sentimentos que vão sendo gerados no nosso coração, quando desfrutamos dessa glória. E Deus nos proporciona viver momentos gloriosos aqui, sabe para quê? Para nos apontar uma glória maior e mais sublime. A grande questão é que nós precisamos contemplar a Deus nessas glórias que Ele permite, porque Ele tem algo maior, mais belo, para poder compartilhar comigo e com você. Nós não podemos pegar essas glórias que vivemos aqui e ter nelas um fim em si mesmas. Nós temos que pegar e capturar todas elas e dizer, Deus, obrigado, porque existe uma glória muito maior me aguardando quando eu for para a minha casa real, para a minha casa verdadeira.
E a boa notícia que nós temos, e eu quero que você agarre ela com toda a sua força, é que Jesus ora ao Pai para que Ele nos mostre uma glória pura. Uma glória pura, não é imagens de glória, não são vislumbres de glória que nós temos aqui, não são respingos de glória, mas a sua glória como ela é. Exatamente como ela é. Por isso que quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ficar encantados com as ruas de ouro que estarão sobre os nossos pés. O livro Peregrino tem uma cena que fala sobre esse episódio. Eles passam batidos pela rua de ouro, porque eles querem encontrar Jesus. Nós queremos encontrar Jesus, aquilo que os homens nesse mundo se matam para conquistar. Na eternidade nós vamos pisar nisso tudo, porque nada disso vai surtir algum efeito e algum encanto no nosso coração. Por isso que pare de brigar pelas coisas desse mundo, porque isso tudo é fútil, é banal. É banal. Ao chegar lá, amados, nós iremos contemplar o próprio Filho de Deus, que Ele não estará mais sujo de sangue. As suas vestes não estarão mais manchadas, rasgadas, como foi feita pelos romanos. Ele não terá mais uma coroa de espinho, mas nós veremos o nosso Senhor Jesus glorioso com vestes resplandecentes, uma coroa, um cetro, e nós estaremos lá com Ele. Nós estaremos lá com Ele. Você ainda tem dúvidas que estará com Ele? Creia que você estará, porque Jesus trabalhou para que isso aconteça, porque Jesus orou para que isso fosse possível. Meu amado e minha amada, os seus medos não impedirão a sua entrada no céu. As suas dúvidas não impedirão você de estar lá na glória com o amado da sua alma para todo sempre. Não vai, porque dúvidas e medos faz parte dessa vida aqui. Lá nós iremos experimentar da sua própria glória e da sua própria presença, que dissipa qualquer tipo de medo, que dissipa qualquer tipo de treva. Isso é fantástico pensar. Jesus, Ele nos quer junto dEle. E você vai estar lá. Olha que notícia! Você vai estar lá. Segundo, Jesus nos faz conhecer o Deus Trino e desfrutar do seu amor continuamente. Jesus em vários momentos fala sobre essa realidade do seu amor. E aqui ele finaliza com isso. Ele começa dizendo no verso 25, Pai justo. Pai justo. A justiça de Deus é o que motiva a cruz. A justiça de Deus é o que leva à realidade da cruz. Jesus fala de amor como fala de justiça. Essas coisas estão interligadas. Na cruz do Calvário, a ira de Deus é satisfeita e, ao mesmo tempo, é feita por amor. Por amor. O amor está ligado intrinsecamente, em todo tempo, em todo momento. Ele nos ama e Ele coloca esse amor dentro de nós. Nós vamos ver isso. Agora, o texto prossegue dizendo, o mundo não te conheceu. O mundo não te conheceu. Existem pessoas que não conhecem a Deus. Saber que Deus existe ou depositar fé em Deus não necessariamente significa que alguém o conheça. Saber que Deus existe e até mesmo colocar fé em Deus não significa que você o conhece. Você pode saber muitas coisas sobre alguém, qualidades, defeitos, sem ao menos conhecer tal pessoa. Podemos citar os atores do cinema. Tem gente que até especula coisas da sua vida, sem ao menos conhecê-lo, sem ao menos estar tete a tete com ele. Ou podemos também citar as personalidades do conhecimento científico. Nós conhecemos pessoas que estão aí no meio científico fazendo teses e tudo mais, e eles são renomados, e a gente conhece esse povo todo.
mas não conhecemos definitivamente. Você pode até também dizer, eu conheço o blogueiro que eu sigo, que eu dou até uns likes aí nele, usando essa linguagem que a gente tem aprendido, né, a usar nesses dias de isolamento. Tem gente que está dando likes até sem querer, né? E tem gente que está usando a internet, isso é bênção, isso é bom. Não os likes que você dá para o blogueiro, que eu nem conheço quem que você segue, mas a gente tem aprendido a lidar com tudo isso. Agora, pasme, você pode até morar com alguém e não conhecê-lo profundamente. Verdade ou não é? Você pode morar com alguém, mas você não conhece. Eu lembrei daqueles momentos em que você fica surpreso, a gente fica surpreso, né, com algumas atitudes dos nossos filhos. E aí, tem mães que colocam a mão no fogo por um filho, tendo certeza que o conhece o suficiente para afirmar: meu filho não fez isso, essa coisa que estão acusando ele dele ter feito. Só que o grande problema é que na maioria das vezes a mão é queimada, não é? A mão se queima porque a gente não conhece plenamente. Falta-nos conhecimento. A gente poderia colocar isso em relação ao cônjuge, não é? E a tantas outras situações. Aí eu lembrei nesse momento aqui da vida de Jó. E é interessante porque Jó, capítulo 1, vai descrever quem era Jó. E já começa dizendo de antemão: Jó é alguém íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Mas olha a conclusão que o próprio Jó teve no final do seu livro, após ele passar pelo sofrimento. 42, verso 5. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Preste atenção, nós estamos falando de alguém que era temente a Deus. O próprio Senhor, o próprio Deus, fala a respeito dele. E fala que Jó, ele chama Jó de meu servo. Jó 1:8. Jó não era um incrédulo, Jó era crente. Meu amado e minha amada, é possível você estar na igreja, mas não conhecer a Deus. É possível você estar aqui, mas você se deixou cauterizar pela religião a tal ponto que você não tem tido mais experiências com Deus. Relacionamento de conhecimento com o Senhor. E o que Jesus fala aqui na sua oração, que o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste, ele está falando de um relacionamento diferente do que isso que eu pontuei com vocês aqui. Não é um relacionamento superficial que Jesus descreve aqui. E aqui tem duas palavras que eu quero destacar com você nessa noite. Os 3 primeiros conhecimentos aqui é uma palavra no grego, os outros 2 é uma outra palavra. Por exemplo, quando ele diz: o mundo não te conheceu, eu te conheço, e reconheceram que tu me enviaste, é o mesmo termo, é a mesma palavra, ginosko, conhecimento por intimidade. Ou seja, quando ele diz: o mundo não te conheceu por intimidade. Eu te conheço por intimidade. E aqueles que me deste te conheceram por intimidade. Essa é a ideia que Jesus está trazendo para nós aqui. E no original, e os judeus usavam essa mesma expressão para poder tratar sobre a questão da sexualidade, da intimidade sexual entre o homem e uma mulher. É um relacionamento íntimo, profundo, algo que realmente é marcado por um conhecimento que realmente não é superficial. E o outro termo é o gnorizo, que tem a ver com ter um conhecimento completo. O primeiro é intimidade, o outro é conhecimento completo. E ele vai falar isso: e fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido. Aqui, Jesus está dizendo: olha, eles te conhecem,
reconheceram e te conhecem, e eu continuarei fazendo com que eles continuem conhecendo a Deus. Vamos lá. Jesus está dizendo o seguinte: nós temos um relacionamento vertical com Deus de profundidade, mas nós temos um relacionamento horizontal com Deus. O fato de eu conhecer a Deus e saber de que Ele é Deus e que Ele tem um relacionamento comigo, isso não nos priva de continuar conhecendo Ele. E todas as vezes que Ele se mostra para mim, são momentos de intimidade e de realidade, de que marca a minha vida, porque esse conhecimento, ele nos transforma. Por isso que não é nada estático, é algo que se movimenta, Deus se revela a mim, eu reconheço. Só pode reconhecer que Jesus foi enviado de Deus aquele que tem esse conhecimento íntimo, que muda a sua perspectiva de vida. E nós, a partir desse conhecimento íntimo, de relacionamento íntimo, nós conhecemos a Deus dia após dia e somos transformados dia após dia por conta do conhecimento que temos dele. Por isso que Jesus vai dizer isso: olha, eu fiz conhecer e continuarei fazendo ele conhecido. Isso aqui é tremendo. Sabe por quê? Porque esse conhecimento, né, de Deus, ele é inesgotável. Nós não vamos conhecer a Deus da forma plena que Ele é. Não vamos. Mas nós vamos cada dia mais conhecê-lo, à medida que Ele vai se permanecendo ser conhecido. E cada vez que isso acontece, eu vou conhecendo Ele, até chegar à eternidade. Existe um propósito para esse conhecimento: desfrutar do seu amor. Paulo trata o amor como algo, indo para Paulo, né, ele trata como algo que vai prevalecer para a eternidade. E aí a gente lembra imediatamente 1 Coríntios 13. Não é? E verso 13: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é o amor. Porque, amados, na eternidade, não vamos precisar de fé, porque nós estaremos lá com aquele que produziu fé em nós. Na eternidade nós não vamos precisar de esperança, porque a esperança estará viva na nossa frente. Mas nós iremos continuamente nos amar. O amor vai prevalecer em todo o tempo. No verso 8, lá do capítulo 13, ele diz que o amor jamais será vencido. E ele vai dizer: olha, as profecias serão extintas, as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Mas o amor vai permanecer. E aí esse amor aqui é algo fantástico, porque é o mesmo amor que a Trindade desfruta desde a eternidade. Nós não seremos Deus, mas nós iremos ou seremos incluídos nesse amor. Somos incluídos nesse amor. O amor que está reservado para nós é de amor de filhos adotivos. E nós já experimentamos ele agora, mas a cada dia que conhecemos a Deus, desfrutamos desse amor e estamos sendo preparados para sermos expostos a esse amor na sua plenitude. Agora, enquanto estamos aqui, o nosso estado ainda é de homens imperfeitos, limitados. Nós não temos exatidão desse amor em sua complexidade até. Embora esse amor de Deus por nós não mude, a nossa incapacidade de nos mantermos em constância pensando nesse amor, isso muda, porque vez por outra a gente até duvida. Quem nunca duvidou do amor de Deus? Quem nunca duvidou da fé, por exemplo? Quem nunca duvidou se já foi salvo? São coisas corriqueiras do nosso coração, mas isso não muda o amor de Deus para conosco. Não muda. Mas quanto mais, queridos, a gente conhece a Deus, mais o nosso amor por Ele cresce. Esse é o propósito do conhecimento de Deus. Esse amor dele em nós, e o amor aqui é o ágape mesmo, é um amor realmente de Deus para conosco. Ele vai sendo aperfeiçoado dia após dia.
É muito interessante porque às vezes a gente, quando vai conhecendo algumas coisas, a gente às vezes vai fazer uma leitura para conhecimento, a gente fica empolgado, não é? No início, a gente quer ler aquele livro todo, a gente quer ver aquele filme até o final, mas chega num determinado momento, aquilo não te empolga mais, você fica frio naquele sentimento de querer terminar aquela leitura, de querer terminar aquele livro, e você acaba jogando de lado. Isso não acontece com Deus, com o conhecimento que a gente vai tendo dele dia após dia, porque isso vai encantando o nosso coração, vai capturando a nossa vida, o nosso ser por completo, porque ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. E quanto mais a gente estuda a Deus, mais a gente se deleita dele e nele. É um desejo que vai crescendo e ardentemente vai suprindo as nossas carências e nos fazendo querer mais, querer conhecê-lo mais. Por isso que conhecimento e fé não são coisas antagônicas. Teologia e fé são uma combinação perfeita para amá-lo ainda mais e sermos transformados por ele. Acho que está chiando aqui. Som. Acho que agora melhorou. É tolo aquele que pensa que não precisa de teologia, porque teologia te ensina a conhecer mais Deus. Conhecer mais de Deus. E a gente vai então amando, conhecendo e amando, conhecendo e amando. Eu quero terminar com esse aspecto do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Percebam que Jesus, em sua oração, ele não faz nenhum apontamento sobre as falhas dos seus discípulos e futuros seguidores. Você não vai ver aqui Jesus apontando nenhum erro no seu povo. Ele não vai fazer isso. Por isso que é maravilhoso saber de que o amor de Deus por nós independe da nossa perfeição ou da nossa performance. Se nós fomos resgatados, se nós estamos dentro desse grupo de pessoas que vão para o céu e vão viver eternamente com Ele, nós podemos nos alegrar, porque os escorregões que a gente leva nessa vida não são suficientes para nos separar do amor de Deus. Não são. São apenas arranhões que a gente vai tendo. Já viu aquele arranhão que você dá quando você bate na quina de algum lugar e o seu joelho fica arranhado? Eu tenho alguns arranhões no meu corpo da minha época de garoto, jogava bola e tal. Eu tenho elas até hoje e eu posso apontar para cada marca dessa, eu sei aonde foi que eu fiz aquele arranhão, aquela cicatriz. Só que em relação a Deus, Ele não aponta isso. Quando Ele nos perdoa, Ele não aponta os nossos erros, as nossas falhas. Ele já perdoou tudo na cruz. O seu amor é incondicional. É óbvio, querido, que para estes que foram alcançados pela graça, o pecado ele vai ser um acidente na vida porque você não deseja pecar. Você não quer pecar. Você não quer errar o alvo. Mas mesmo que isso aconteça, você não vai perder o prazer do amor de Deus por você e não vai perder a eternidade junto com o Senhor Jesus. Preste atenção, porque Pedro iria negar a Cristo. Tomé ia duvidar de Jesus naquele primeiro momento. Os discípulos iriam ter medo dos judeus após a morte de Cristo. E Jesus não fala nada disso aqui na sua oração. Ele não aponta nada dessas deficiências. Os discípulos iriam voltar à pescaria, como que, voltando atrás no chamado do mestre. Nada disso foi falado aqui. Por quê? Porque a graça de Deus, ela nos perdoa dos nossos pecados. E Jesus não leva mais em conta. Porque o sacrifício
já foi pago. O sacrifício foi completo. E nada vai mudar essa realidade. Nada vai mudar. John Piper disse que uma fonte de grande alegria e perseverança para o cristão é saber que na imperfeição de nosso progresso, nós já fomos aperfeiçoados. E isso devido ao sofrimento e morte de Cristo. Meu querido, você vai para o céu. Você vai desfrutar da presença de Cristo. E o amor de Jesus, o amor de Deus vai continuar crescendo no seu coração porque você é dele. Porque você é dele. Algumas aplicações que eu quero trazer para você, para a gente finalizar. E a primeira é essa. Temos uma morada eterna com Cristo. Queridos, nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá ralados. Nós chegaremos lá quebrados. Nós chegaremos lá às vezes sem perna, às vezes sem braço, mancando. Mas nós chegaremos lá porque o Filho de Deus nos assegurou isso. Você está vivendo lutas aqui e Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. E você vai conseguir perseverar nisso, porque a vitória já é nossa, já foi garantida. Nós só estamos aqui na batalha, na peleja, mas o fim já está certo. O fim já está certo, se alegre nisso, olhe para a cruz e olhe através da cruz uma vida que você vai desfrutar eternamente com Deus. Você vai para casa, finalmente vai chegar um dia que você vai dizer, enfim cheguei, essa é a minha morada, enfim cheguei. Segundo, tenha um pouco mais de paciência, o desconforto desse mundo vai passar. Olhe para a promessa maior de Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Todas as vezes que eu fico para baixo, eu fico cabisbaixo, eu vou para Romanos 8,18. E você precisa ir para lá sempre, sempre e sempre. E sempre. Existem coisas mais sublimes e maiores do que aquilo que você está vivendo aqui. Existe sim. Terceiro, não se contente com uma vida apagada e sem brilho. Você conhece o Deus vivo. Tenha o seu coração incendiado por Ele. Tenha o seu coração incendiado por Ele. Não se contente, sabe, com essa vida medíocre, apagada, sem brilho, sem esperança. Resgata isso no seu coração, meu amado, minha amada. Porque você conhece o Deus vivo, o Deus que controla o mundo. Ele foi revelado a você em Cristo Jesus. Restaure o seu relacionamento com Deus. E você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Não as circunstâncias, vão ser as mesmas. Mas a sua forma de agir, a sua forma de lidar, a sua forma de encarar, o entusiasmo no seu coração vai ser outro. Vai ser outro. E por fim, estou focando muito essa questão do nosso contexto, né? Olhe para as circunstâncias ao seu redor e adore ao Senhor. Seja íntimo dele e se deleite na presença daquele que tem o controle de todas as coisas. De todas as coisas. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Parece algo da boca para fora, mas não é. Se você crer nisso de todo o seu coração, se você viver nessa perspectiva, você vai ver de que é muito profundo saber de que tudo o que vivemos aqui é passageiro. É passageiro. Eu quero compartilhar com você a janela do vovô. É a ilustração, o nome da ilustração. Uma menina debruçada na janela de sua casa chorava pela morte do seu animal de estimação. Já viu? Quando o seu cachorrinho morre, né, você sente saudades dele, porque é um companheiro, né, um amigo que só te escuta. Você fala com ele, ele não fala nada com você, late. Né. Enfim, nesses dias você pode até estar ouvindo seu cachorro falar alguma coisa com você. Fique preocupado, já disse isso sobre as plantas, né, numa outra oportunidade. Mas o cachorrinho morreu. E muita tristeza houve no coração daquela menina. E ela observava o jardineiro enterrar o amigo de tantas brincadeiras. Não é? Ao avô que observava, aproximou-se,
deu-lhe um abraço e chamou-lhe a atenção para outra realidade. Ele pegou-lhe pela mão, a conduziu para outra janela. Abriu as cortinas, mostrou um jardim florido e disse: está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra que você ajudou a plantá-lo? Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos e hoje, veja como está lindo. A menina enxugou as lágrimas que ainda corriam e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre as rosas que enfeitavam o jardim. Aí o avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar aquele momento difícil para aquela criança, e disse: a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, voltamos-nos para outra e certamente nos deparamos com uma paisagem diferente. Talvez você esteja olhando para uma janela e essa janela tem trazido tristeza ao seu coração. E Deus é aquele que que nos mostra outras janelas, sobretudo a janela da eternidade. E Ele então abre essa janela e fala: meu filho, deixe de olhar para essa janela que está trazendo tristeza ao seu coração, mas olhe para essa outra. Olha como é que é lindo aquele lugar que eu estou preparando para você. Olha como é florido. Olha como ali há uma paz que confunde até mesmo os sábios. É esse lugar que você precisa estar fixado. Olhe para a janela correta e o seu coração será incendiado pela expectativa, pela esperança da glória que está por vir. Porque você vai morar com Cristo. E o amor dele continuará sobre a sua vida, independente do que você pense, independente do que você viva, independente do que você faça. Se você é de Deus, você foi selado com Ele. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tua palavra alcança o nosso coração. E que ela possa, ó Pai, trazer ânimo ao Teu povo, trazer convicções ao Teu povo, trazer, ó Deus, alívio ao Teu povo nesse momento que o Teu povo enfrenta. Por favor, ó Deus, ajude-nos a resgatar a esperança no nosso coração de que nós iremos estar com Cristo na eternidade. E que o amor de Deus é real e temos conhecido e continuaremos conhecendo esse amor e seremos transformados dia após dia, a cada dia. Obrigado, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.